O mal do século. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, problemas de saúde mental atingem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. 14% são adolescentes. Aliás, 75% dos transtornos começam antes dos 24 anos de idade. Justamente a fase de vida em que se espera mais energia e disposição. Um desafio para as empresas, que perdem em produtividade. Isso quando não perdem os talentos. Será que o ESG, com o propósito de impacto positivo, pode impulsionar programas de saúde mental? Vamos saber com o pesquisador e escritor Dante Galian. Quer dizer, pensar que a liderança ela tem que estar atenta não só para o impacto que a situação de trabalho cria no ambiente externo, mas também, principalmente, no ambiente interno. Então, quer dizer, acho que o grande desafio a partir de agora é pensar esse conceito ampliado de sustentabilidade e pensar a governança num aspecto de estar comprometida com essa sustentabilidade interna. E com a gerente de recursos humanos da Nestlé, Márcia Bertolini. Eu acho que a pandemia escancarou a situação e tornou evidente a necessidade da gente se preparar para, primeiro, identificar os sintomas, né, de quem precisa de ajuda, porque às vezes a pessoa que precisa de ajuda, ela não reconhece isso, ela demora um pouco, né, nas empresas a gente teve que assumir o problema de frente, trazer a liderança, falar sobre tema que antes era um tabu, por mais que a gente sabia que ali parte dos afastamentos, alguns eram por questões, né, psíquicas, isso não era falado. A Maria Barreto, da Zen Club, vem contar como surgiu o negócio que oferece serviços de saúde mental para empresas. Começa por educação. O preconceito acontece porque as pessoas não conhecem. Então, as empresas também não sabem o que fazer. Então, como é que eu consigo aumentar a conscientização? Como é que eu consigo educar as pessoas? Buscar o líder, né, para poder engajar, né, e fomentar o programa. E esse episódio de Foco ESG tem participação do Pacto Global da ONU, que vai contar sobre o primeiro Programa Mundial de Saúde Mental. Tratar do tema saúde mental é um processo, e é um processo construído diariamente, com cada colaborador, com cada liderança, com cada uma das empresas. E o que eu posso te compartilhar, enfim, com todos vocês é que eu acredito no poder da mobilização, né? Então, de todos e todas, a gente no Movimento Mente em Foco fala que cuidar da saúde mental é uma responsabilidade de todos e todas, e é mesmo. Não é uma responsabilidade só da área, como a gente estava tratando aqui do ESG, da área de sustentabilidade, ou da área de responsabilidade social empresarial, ou mesmo da área de RH com o time de saúde e segurança ocupacional. Precisa que todas as áreas estejam envolvidas e entendendo, né, o desafio que é, mas também a oportunidade que é trabalhar com o tema saúde mental. Esse é o momento do Foco ESG. Oi, que legal que você está se importando com o nosso futuro, do nosso planeta, e obrigado por ter escolhido a gente como a sua fonte de informação para esse tema. Já estão aqui para conversar com a gente os nossos convidados. Maria, bem-vinda. Obrigada, Pablo. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Que bom que você veio para compartilhar conhecimento com a gente, assim como a Márcia, bem-vinda. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado você, Márcia. E Dante também, bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo que com certeza vai ser muito rico. E também temos a participação com chancela do Pacto Global, a Flávia está aqui conectada com a gente, bem-vinda. Obrigada, que alegria estar aqui com vocês. Vamos falar desse tema importante aí então, né, Flávia, com os nossos convidados. A gente sempre começa situando quem nos acompanha para que você também entenda o problema e busque com a gente, né, discuta soluções. Vamos começar falando então de quando que a gente se deu conta de que a saúde mental seria esse problema do século, Dante? Então, eu acho que esse é um problema que não é de ontem.
ele já vem de um certo tempo, historicamente falando, ele está muito associado ao desenvolvimento das novas tecnologias, do incremento da produção, da penetração da vida do trabalho na vida das pessoas. Mas eu acho que a pandemia teve um efeito assim muito revelador de um problema que já existia e que se tornou patente, evidente para todo mundo. Eu costumo dizer que depois da pandemia do Covid-19, a pandemia dos transtornos psíquicos se tornou a questão do momento. Quer dizer, é o problema de saúde mais sério que a gente tem que enfrentar hoje. Certo. Flávia, inclusive as organizações mundiais, né, assim como a ONU, a própria OMS, que trabalharam muito durante a pandemia, né, também consideram que ela acabou agravando esse problema. Como é que vocês veem? Sim, a gente tem registros de que discutir saúde mental, em especial em ambiente corporativo, como o Dante trouxe, não é recente, a gente já discute isso pelo menos desde a década de 90. Tá? O que a pandemia fez foi catapultar esse tema, que era discutido, as empresas de alguma forma abordavam, tinham ações já começando a ser implementadas, mas de fato a pandemia ela chega e catapulta, descortina completamente o tema, catapulta, e aí é necessário que a gente se coloque diante do problema e buscar a solução de forma mais imediata. Tanto é que, trazendo aqui para o contexto dos ODS, na meta 3.4, que foi estabelecida em 2015, né, nesse grande pacto entre os atores sociais, governo, sociedade civil organizada, a própria iniciativa privada, trabalha a questão da saúde mental e do bem-estar como a meta 3.4. Estava posto já desde 2015. Então, 2020, com a pandemia, segundo semestre de 2019, início de 2020, a gente viu a coisa, de fato, catapultar. E é preciso que a gente adote medidas imediatamente. Essa situação da pandemia que catapultou, como a Flávia disse, né, evidenciou o problema, também acabou fazendo com que mais pessoas conhecessem esse problema. Será que também acabou diminuindo o preconceito sobre ele? Porque a gente ouvia muito sobre isso também antigamente, né? Alguém com depressão, por exemplo, muita gente não entendia ela, né? Queria às vezes forçar ela a reagir, né? Como é que as empresas também passaram a ver isso, hein, Márcia? Houve uma virada realmente? Sem dúvida. Eu trabalho há muitos anos, mais de 20 anos em recursos humanos, me formei em psicologia quase final na década de 90, e naquela época o assunto psicologia era para pessoas com transtornos, então é aquela coisa, quem faz terapia não tem algum transtorno, é louco, precisa de ajuda. E felizmente isso já veio melhorando ao longo dos anos, e como a Flávia falou, acho que a pandemia escancarou a situação e tornou evidente a necessidade da gente se preparar para primeiro identificar os sintomas, né, de quem precisa de ajuda, porque às vezes a pessoa que precisa de ajuda, ela não reconhece isso, ela demora um pouco, né, nas empresas a gente teve que assumir o problema de frente, trazer a liderança, falar sobre tema que antes era um tabu, por mais que a gente sabia que ali parte dos afastamentos, alguns eram por questões, né, psíquicas, isso não era falado, né, e a gente tinha programas que era o mês de prevenção do suicídio, era um momento que a gente falava, né, e a gente precisou falar isso a todo momento, e a gente precisou mudar, inclusive, os nossos programas de desenvolvimento de líderes, que a gente falava de como delegar, como dar feedback, como dar coach, não, a gente passou a falar a como identificar problemas de transtornos mentais, né, como que o líder, a gente trouxe psiquiatras, médicos, para falar com a liderança de como identificar sinais na equipe dele e dar o suporte, dar o apoio, como tratar, desde alguém que ele percebe que mudou o comportamento até alguém que revela que tentou suicídio. Isso passou a ser parte da nossa rotina,
né? E a gente teve que encarar o problema de frente, ensinar, aprender também, porque acho que era um tema que, como se falava pouco, a gente também estudava pouco. E fazer programas para que as pessoas sentissem coragem de pedir ajuda, né? E eu acho que sem isso a gente não consegue encarar esse segundo momento pós-pandemia, principalmente com as mudanças da forma de trabalho, né? Na Nestlé a gente tem as pessoas que estão na operação e vendas que continuaram a trabalhar normalmente na pandemia e tinham o medo de sair para trabalhar, e as pessoas que do dia para a noite foram para o confinamento e passaram a trabalhar em casa. E a casa se tornou o trabalho e vice-versa. E a casa e a dinâmica familiar mudou completamente, e que estavam, às vezes, ali com problemas, ao mesmo tempo que elas estavam no vídeo, numa reunião, e o líder tinha que ter essa sensibilidade de entender, né, quem estava precisando de ajuda, como direcionar e como ajudar. Então, sem dúvida, a gente teve que mudar um pouco a forma de encarar a questão. Isso realmente é muito importante que você falou da liderança, porque tem até uma pesquisa do Instituto Workface que fala que os líderes têm um impacto muito maior do que os próprios terapeutas sobre os colaboradores, sobre as pessoas, né? Nessa pesquisa com 3.000 pessoas, 69% disseram que os líderes acabam influenciando mais, né, na mentalidade, né, na situação deles. Começou com empresas que tinham um problema ou outro de saúde mental, para programas de saúde mental, e hoje tem até consultoria disso, empresa trabalhando dentro de outra empresa como a sua, né, Maria? Conta pra gente esse trajeto aí. Então, acho que o RH começou a entender que saúde mental é um problema, vendo um índice de afastamentos muito grande. Depois se evoluiu para uma redução de produtividade, um aumento de rotatividade, uma redução de presenteísmo, aumento de absenteísmo. E agora eu acho um custo absurdo com o plano de saúde, que também é diretamente relacionado com o adoecimento da população. E ninguém sabe o caminho. Eu acho que, como a gente falou aqui, Dante, a pandemia potencializou, as empresas se desesperaram nesse momento pandêmico, pós-pandemia, né, e começaram a criar programas. Mas, como você falou também, Pablo, começa por educação. O preconceito acontece porque as pessoas não conhecem. Então, as empresas também não sabem o que fazer. Então, como é que eu consigo aumentar a conscientização? Como é que eu consigo educar as pessoas? Buscar o líder, né, para poder engajar, né, e fomentar o programa. Então, a minha empresa faz isso, na verdade. A gente tenta entender qual que é a realidade daquela empresa, a cultura daquela empresa, o perfil. Obviamente que falar sobre saúde emocional no Nordeste tem uma complexidade diferente do que em São Paulo. Para jovens, os jovens chegam demandando muito isso, né? E aí os programas podem ser muito mais digitais, tem que ser mais rápidos, mais ágeis, que é diferente, por exemplo, de uma indústria com população masculina acima de 40 anos. Então, eu acho que as consultorias foram entrando, buscando entender essas diferenças e o que gera engajamento e ajudar as empresas, para todo mundo aprendendo, né? Então, essa troca é muito importante, é muito saudável. Você falou, inclusive, dessa dificuldade, né, de como lidar, mas a gente tem que falar sobre ela, inclusive perguntando como começar, né? Porque eu sei que, inclusive, não deve existir uma receita, não é, Márcia? Verdade. Mas como é que você vê, né? É algo que, inclusive, eu espero esse problema surgir para que eu intervenha, ou é algo que o meu RH ele deve estar preparado para identificar antes que o problema aconteça? É importante saber, acho que primeiro identificar se você tem uma cultura aberta para falar do tema, né? A gente tem falado hoje de segurança psicológica, que nada mais é de você ter uma abertura de falar que você precisa de ajuda, de você ser sincero, de você chegar para o seu líder e contar o que está acontecendo, né? Muitas vezes uma pessoa falta e fala assim, olha, eu vou faltar porque eu estou com uma enxaqueca muito forte. E é diferente de falar assim, olha, eu não estou me sentindo bem hoje, eu tenho vontade de chorar o tempo todo. As pessoas às vezes têm vergonha de falar isso, né? Então você precisa criar um ambiente, e isso através da liderança não tem como fugir,
que já é, então, uma dica que a própria Maria falou sobre educação e preconceito, porque antes mesmo, então, de eu começar a ter uma intervenção, eu tenho que trabalhar essa comunicação para que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre. Pedir ajuda, a vontade para pedir ajuda. Então, com relação a essa questão da liderança, ela é tão importante nesse fator que vocês estavam falando, dela saber identificar, de ter os elementos, de engajar a equipe e assim por diante, como também ter a consciência de que a liderança pode ser um fator promotor de saúde ou promotor de doença. Né? Então, assim, quando nessa pesquisa que você citou, né, diz que 65% das pessoas indicavam as lideranças como um elemento mais importante do que o próprio terapeuta, eu acho que está ligado aos dois elementos, tanto no aspecto positivo, né, de quanto a gente precisa dessa liderança engajada na promoção de saúde, como também ela precisa estar consciente do quanto ela pode ser patológica, o quanto que ela pode ser tóxica. Né? Então, eu acho que pensar essa formação da liderança neste papel de promoção de saúde é fundamental. Acredito até que existem mais casos de promotores de problemas do que de incentivo, né? Infelizmente, vou ter que concordar que não sim. É? E isso demonstra, inclusive, realmente tudo isso que a gente falou, né? A importância desse líder. Será que é até mais importante do que programas, né, investidos, inclusive? Hein, Flávia, o que o Pacto Global acha disso? Então, Pablo, eu vou pegar um pouco, né, da tua fala sobre a questão da receita de bolo e como é que a gente pode apoiar as lideranças nesse processo de construir aí uma jornada de educativa e de apoio, não só às lideranças, mas também aos colaboradores com relação à temática de saúde mental e de construção de um ambiente saudável e seguro para todos e todas. Então, assim, o movimento Mente em Foco ele foi criado para apoiar, criado no momento da pandemia, né, em que as empresas precisavam muito do apoio do pacto e de entender que caminhos elas poderiam tomar para apoiar os seus colaboradores nesse momento de pandemia. Né? Porque o plano de saúde já existia, o atendimento psicológico já existia, mas esse momento de pandemia demandou das empresas mais ações, e não ações isoladas, ações articuladas, ações que têm um processo aí sistêmico para que tudo aconteça ao mesmo tempo e tem o apoio da liderança, o engajamento da liderança, um programa anti-estigma. Então, assim, o movimento Mente em Foco ele foi criado com parcerias, né, e com chancela da Sociedade Brasileira de Psicologia, e a gente construiu com o movimento 6 compromissos. E a gente convoca as empresas para se engajar no movimento e, através do movimento, ter esse caminho de como é que elas podem estruturar os programas de saúde mental e oferecer para os seus colaboradores. Então, sem me estender muito mais, mas dizer que essa receita de bolo, apesar de não existir, esses 6 compromissos ajudam a dar esse norte e olhando lá para 2030, trazendo para a meta dos ODS, a gente busca chegar em 2030 promovendo saúde mental e bem-estar para toda a sociedade, mas no âmbito do Pacto Global em ambiente corporativo. Então, o que a gente trabalha aqui enquanto os 6 compromissos são oferecer um primeiro acolhimento para esse colaborador, um canal claro que ele pode buscar, em que ele vai ser acolhido, ele vai receber o seu primeiro atendimento e vai ser acolhido na situação em que ele se encontra. Às vezes ele está com ansiedade por algum motivo, ele não quer falar com um colega, ele não quer falar com um líder, mas se ele sabe que a empresa oferece esse canal, ele vai até o canal, porque ele tem todo um processo de sigilo, de protocolo de atendimento. Depois, a empresa oferecer manejo de crise. Então, esse é o segundo compromisso do movimento. Né? Entendeu que o colaborador precisa de um atendimento clínico recorrente, né? Então, ela oferece o manejo de crise. Depois, a gente trabalha a avaliação permanente.
avaliação permanente desse ambiente corporativo. Eu preciso entender quais são os riscos psicossociais que o ambiente corporativo ele pode gerar, porque diante desses dados, de entender quais são esses riscos, eu posso melhor planejar as ações que a empresa precisa adotar, implementar no seu ambiente, para fazer dele esse ambiente seguro e saudável, para que os seus colaboradores se sintam confortáveis para buscar ajuda. Depois é capacitar as lideranças, como já, né, foi amplamente trazido aqui. É importante que, primeiro, eu costumo dizer que essa liderança ela seja sensibilizada e capacitada, mas ela também seja acolhida, porque antes de ser um líder, ele é um colaborador, e ele sofre pressão de todos os lados. Então, é importante, sim, capacitar esse colaborador, esse líder, para que ele consiga, ele não vai se transformar num mega especialista em saúde mental, mas ele vai ter a sensibilidade de, estando próximo da sua equipe, entender quando um colaborador que convive com ele todos os dias, 8 horas por dia, não está bem. E aí ele pode buscar ajuda, ele pode abrir ali um canal de escuta para esse colaborador. É importante que esse líder se perceba um agente de transformação ali no grupo que ele lidera, um agente de transformação e de promoção da saúde mental do seu time. Depois é criar um ambiente anti-estigma, e ambiente anti-estigma, nada mais a gente está falando de criar um ambiente sem preconceito, né? Quebrar essa questão de falar assim, eu vou para o cardiologista, eu vou para o clínico, mas eu não digo que eu vou para o psicólogo ou para o psiquiatra, porque num ambiente corporativo vão avaliar a minha entrega porque eu estou indo num psicólogo, eu estou indo. Então, assim, a gente precisa criar um programa anti-estigma e que isso seja recorrente na empresa, para que aos poucos a gente vá desconstruindo, né, esse preconceito em relação ao tema saúde mental. E depois disso, que a empresa possa incentivar práticas relacionadas à saúde mental. Então, criar ali um ambiente de promoção da saúde mental com campanhas de nutrição, de campanhas de bem-estar culturais, esportivas, para que também esse colaborador possa acessar esses programas, possa acessar essas oportunidades e, né, melhorar ali o seu tirar um pouco do foco das preocupações que estão sempre ali voltadas para o ambiente de trabalho, ou mesmo para a sua vida particular, em casa, né? Porque somos únicos, assim. A gente está no ambiente de trabalho, a gente está em casa e a gente sofre pressão todos os dias. Então, o Mente em Foco, ele se propõe não ser uma receita de bolo, porque cada empresa tem a sua cultura, tem a sua dinâmica, e a gente respeita isso, mas o que a gente busca com o movimento é ser um pouco desse norteador para apoiar a empresa a estruturar o seu programa de saúde mental e fazer com que a gente avance nesse sentido, né? E apoiando, criando esse ambiente seguro e saudável para todos e todas. Ótimo, Flávia. Também gerou mais tópicos para a gente aqui. Já quero emendar com a Maria, porque ainda, né, sobre toda a situação que a Flávia falou que deve ser inserida e também sobre preconceito, como é que hoje os empreendedores já veem esses programas? Porque ainda existem aqueles que acham que pode ser muito mais barato e rentável ele dispensar aquele colaborador do que criar um programa para ele, né? Mas como é que você tem visto isso? Tem melhorado com o ESG, inclusive? Não, com o ESG, sem dúvida, tem melhorado muito, mas eu acho que vem tudo junto, tá? Eu acho que tá claro pro executivo, pro empregador, a importância de cuidar dos seus colaboradores pelos 3 problemas que eu falei antes, né? Ou seja, o adoecimento geral, o custo que isso gera, o custo de contratação, né? E etc e tal. Eu queria acrescentar um ponto que eu acho super importante. É muito importante a gente conseguir separar o que é promoção de saúde mental e o que é tratamento de um ambiente tóxico ou de um momento que acaba piorando aquela situação, né? Então, vamos trazer um exemplo aqui. Tem uma determinada área que está com um clima, uma pesquisa de clima... De clima péssima. Péssima, e a outra que está maravilhosa.
todos passaram pelo mesmo programa, Claro. né? A empresa tem esse cuidado, mas eventualmente aquela liderança ou aquela área está passando por uma situação que está desencadeando esse problema, né? Então, uma demissão em massa, um líder despreparado, uma Black Friday chegando, uma produção absurda, né? Então, como é importante também estar atento nessas diferenças na mesma empresa e mensurar o que está acontecendo, quais são as temáticas, o que está sendo buscado, o que de conteúdo está gerando valor, o que não está, para poder ser mais assertivo. Então, eu já acho que, como você falou, assim, as empresas, os boardings entenderam que é importante e eu acho que ainda não entenderam como fazer, né? Como promover e como tratar, e a diferença disso. O ESG é que pode trazer realmente isso, Dante, pelo que você tem pesquisado? Olha, o ESG foi uma abertura extraordinária nesse sentido, né? Quer dizer, colocar em foco, relacionando aspectos que no primeiro momento eram absolutamente diversos, né? Então, você pegar sustentabilidade, governança, e eu vejo hoje cada vez mais essa ampliação mesmo do conceito de sustentabilidade. Antes se falava sustentabilidade no ponto de vista ambiental. Só falava do meio ambiente. Ecologia, né? natureza, Reciclagem. exatamente. Hoje, por exemplo, o que eu tenho proposto nos meus estudos e assim por diante, é pensar a sustentabilidade da alma. Né? Quer dizer, pensar que a liderança ela tem que estar atenta não só para o impacto que a situação de trabalho cria no ambiente externo, mas também, principalmente, no ambiente interno. Então, quer dizer, acho que o grande desafio a partir de agora é pensar esse conceito ampliado de sustentabilidade e pensar a governança num aspecto de estar comprometida com essa sustentabilidade interna. Então, quer dizer, isso envolve conhecimento não só do ambiente, da cultura, da sociedade, mas do próprio indivíduo. Quer dizer, investir em autoconhecimento, eu acho que é um caminho, é um pouco sair um pouco da receita de bolo, como a Flávia estava falando, e investir fundamentalmente no conhecimento do humano. Interessante isso que você falou sobre o trabalho individual, de uma escutativa também, né, para se transformar uma comunidade inteira, porque também tem uma relação até com outros temas da sustentabilidade. Alimentos, por exemplo, se você apoia uma produção local, você está ajudando um planeta inteiro. Olha só como a sustentabilidade realmente ela é muito interessante por isso, né? Porque são trabalhos individuais, às vezes muito pontuais, que trazem resultados para todo mundo. Né? Vamos falar de resultado, inclusive, Márcia, né? Depois disso tudo, o que você tem percebido, né? A gente até pode usar um clichê para falar dos programas que é melhor remediar, é melhor prevenir do que remediar também em questão de saúde mental? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, elogiar a colocação da Flávia, porque eu achei que ela fez um checklist de tudo que a gente, na experiência, foi aprendendo como pontos importantes aí para tratar o tema. E o tema do estigma que ela falou, né? O estigma não só está na liderança, mas está na própria pessoa também em aceitar ajuda, né? Que bom que as novas gerações já vêm com uma nova mentalidade, né? Eu entrevistei trainees num programa que a gente tem no final do ano, e era bacana ver na fala deles na entrevista, eles falarem com orgulho, estou fazendo terapia e tratei esse ponto que eu acho que é importante eu melhorar, e que ótimo, né, que isso está vindo. E, sem dúvida, a prevenção é o melhor resultado, né, e no caso da Nestlé, né, a própria empresa, o próprio propósito da empresa, a gente já tinha as pessoas, né, e o bem-estar vinculado ali na essência, na prioridade, porque faz parte do que a gente vende para o consumidor, né? Uma nutrição e bem-estar através dos nossos produtos. Então, era natural e essencial que a gente fizesse isso dentro de casa com o nosso colaborador também. O nosso maior desafio é fazer com que eles se engajassem nesses programas. Então, por exemplo, a Flávia citou ali um canal de acolhimento. Há muitos anos a gente tem o PEAC, que é o Programa Especializado de Apoio a Colaborador, onde ele liga com anonimato garantido e tem o apoio ali de assistentes sociais, psicólogos, apoio jurídico, financeiro para quem está com problema dessa natureza. Agora a gente também tem um canal para violência doméstica.
Esse canal sempre esteve disponível, tem lá o telefone em todos os banheiros disponíveis, mas as pessoas pouco usavam. Na pandemia, esse canal teve um papel ativo, porque eles ligavam para a casa das pessoas que pegavam Covid, para saber como eles estavam, se eles precisavam de ajuda, pelo menos um dia sim, um dia não, eles recebiam uma ligação. E depois, pós-pandemia, as pessoas ligavam para pedir ajuda, havia um encaminhamento para o psicólogo, mas muitas vezes as pessoas paravam ali e não iam. E a gente teve que expandir esse canal, e agora a gente tem psicólogos que já no primeiro contato fala assim, olha, eu quero falar com você de novo amanhã. E ali eles já começam um processo de telepsicoterapia gratuito dentro do mesmo canal. Então, nosso desafio era fazer com que os colaboradores usassem isso que já estava disponível. E como a gente fala de pessoas de relações humanas, é um trabalho de acompanhamento, não tem uma meta, né, lá no final. De forma nenhuma. É do dia a dia para sempre, né? O foco tem que sair um pouco do resultado e ir para as pessoas. Exatamente. Porque são as pessoas que produzem e apresentam os resultados, né? Eu acho que o grande desafio dentro dessa pauta ESG é justamente tirar um pouco o foco do resultado, trazer para as pessoas, porque se você fica muito focado no resultado, o resultado é o adoecimento, né? Porque isso não é próprio do humano. Né? Quer dizer, as pessoas não existem, não vivem para apresentar resultados. As pessoas trabalham, as pessoas se relacionam, e a partir desse trabalho, desse relacionamento, é que elas produzem, elas entreguem. E é uma consequência, né? As pessoas Exatamente. estão bem, estão felizes, se sentem bem, elas vão produzir mais por consequência. Diante de tudo isso, e atualmente com o ESG, como a gente tem conversado, será que até a ONU acredita que esse problema do século ele pode ser menor a partir de agora, hein, Flávia? Ou estamos muito esperançosos? Olha, eu penso que é da natureza humana ter esperança, né? E a gente coloca muita fé no movimento, acho que de todas as organizações, mas falando aqui em nome do Movimento Mente em Foco, esse é o nosso objetivo, assim, da gente olhar para 2030 e ver uma perspectiva, um cenário diferente do que a gente encontrou em 2020, do que a gente tem em 2023. Então, é uma construção, é uma jornada. Tratar do tema saúde mental é um processo, e é um processo construído diariamente, com cada colaborador, com cada liderança, com cada uma das empresas. E o que eu posso te compartilhar, enfim, com todos vocês, é que eu acredito no poder da mobilização, né? Então, de todos e todas, a gente no Movimento Mente em Foco fala que cuidar da saúde mental é uma responsabilidade de todos e todas, e é mesmo. Não é uma responsabilidade só da área, como a gente estava tratando aqui do ESG, da área de sustentabilidade, ou da área de responsabilidade social empresarial, ou mesmo da área de RH, com o time de saúde e segurança ocupacional. Precisa que todas as áreas estejam envolvidas e entendendo, né, o desafio que é, mas também a oportunidade que é trabalhar com o tema saúde mental. E aí eu acredito que juntos a gente vai transformar, assim, ter mais consciência, né? Reduzir o preconceito com relação ao tema, buscar ajuda e transformar os ambientes corporativos, mas a sociedade como um todo, para que a gente tenha, em 2030, sim, uma sociedade mais saudável e uma perspectiva de mundo sustentável, num cenário muito melhor do que o que a gente está vivendo hoje. Estamos trabalhando para isso. Agradeço muito a todos vocês por esse conteúdo rico que a gente fez. Eu acho que acaba, assim, inspirando quem nos ouve, né? Tanto um colaborador quanto um empresário, né? Eu acho que todo mundo se identificou com uma história ou outra que vocês contaram aqui pra gente. Obrigado, Maria. Obrigada, foi um prazer. Aprendi um monte com vocês, eu que agradeço. Márcia, parabéns pelo teu trabalho e obrigado. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de falar algo que me dá muito orgulho. E bom, aprender com vocês também, foi um prazer. Obrigado por esse conhecimento compartilhado. A você também, Dante. Obrigado, Pablo. Obrigado, meninas. Foram muito legal estar aqui com vocês, compartilhando, aprendendo. E como dizia o Tolstói, esse autor que eu citei, a felicidade só é completa quando ela pode ser compartilhada.
Perfeito. Legal. Flávia, muito obrigado pelo teu tempo também e o teu conhecimento. Eu que agradeço, Pablo, Maria, Márcia, Dante. Para mim foi uma alegria e um privilégio estar aqui hoje com vocês, falando sobre saúde mental, esse tema que mora no meu coração. Que estejamos mais vezes juntos, então, senão aqui nesse programa, na agenda pela sustentabilidade do nosso planeta. E você também, para não perder nenhum conteúdo, lá no YouTube, clica no sininho para você ser avisado sobre as nossas novas edições. Assim como também deve seguir as nossas redes sociais, é só procurar pelo SBT News. E a gente se vê aqui no SBT.